Moda, moda, moda. Moda? Será que o homem sempre inventou moda? Moda é algo efêmero, que muda conforme os gostos da sociedade. Dura pouco, explode. Daí vemos as celebridades usando. E temos uma vontade inexplicável de usar também. As fast fashion fazem cópias rápidas de tudo que estava lá mais quente nas passarelas para a gente poder consumir. Depois, as lojas populares fazem promoções e daí a gente passa a não gostar mais. Num passe de mágica, você não quer mais aquilo. Já está chegando outras peças, outras manias, outra moda. Mas será que sempre foi assim? Você já parou para pensar sobre isso? Vamos pensar juntos? E eu sou Brígida Cruz, historiadora da moda e completamente apaixonada pelo vintage. Sou também proprietária há mais de 15 anos do Chuchu Moda Vintage, que lá você pode comprar vintage de verdade a qualquer hora do dia, da madrugada, porque é online, tem tudo descrito direitinho. Pois bem, vamos pensar, quando é que começou essa história de moda? Na antiguidade, quando nós assistimos a filmes, podemos realmente notar como era a vestimenta naquela época. Por exemplo, vamos dar uma olhadinha nessas Cleópatras que eu separei? Essa é ainda do século XIX, outra dos anos 30 e a nossa lindíssima Liz Taylor em 1963. Mas o que essas Cleópatras nos informam realmente sobre a vestimenta da época? Se repararmos bem, é a moda do final do século XIX, dos anos 30 e do início dos anos 60. Reparem nessa cinturinha de Liz Taylor, não é? É algo da época. Porque os filmes têm a liberdade poética de representação. Para nós observarmos de fato como eram as vestimentas, temos que nos ater aos documentos históricos. Ué, o que são documentos históricos? São todos os vestígios humanos que podem nos dar pistas, indícios de como se vestiam, como se comportavam, comiam, né? Documentos, tudo que a gente possa investigar a história. E no nosso caso, para pensar como era a vestimenta no Antigo Egito, na Antiguidade Clássica, nós nos atemos à estatuária, pinturas, né? São documentos que foram feitos à sua época. No Antigo Egito, como podemos reparar, a vestimenta característica era o chante. Havia também o calazires. Qual era a diferença, né, primordial entre os dois? Um era mais curto, um era mais liso. Mais liso não, mais comprido, né? Mas ambos não passavam de um pedaço de tecido preso com alfinete. Na Antiguidade Clássica, Grécia e Roma, nós vamos ter uma variação maior de vestimenta. Isso devido ao clima. Claro, se a gente tem um clima mais temperado, um clima mais frio, você precisa se proteger mais. Mas não importa se o tamanho era pequeno, se o tamanho era grande ou enorme. A modelagem era simplesmente um pedaço de tecido preso com alfinetes, cintos, drapeado ao corpo. Simplesmente era só
isso que se usava. Mas será que a gente podia olhar o faraó passando, o grande senador legislando e dizer: nossa, mas eu gostei dessa vestimenta, vou fazer uma igual, vou usar uma igual? Será que podia? Nanani, naná. Existem as leis suntuárias. Isso mesmo, existem, elas existem até hoje. Sabe aquela plaquinha dizendo que você não pode entrar sem camisa dentro do banco ou num tribunal? A vestimenta apropriada, né? Isso é lei suntuária. As leis suntuárias proibiam as pessoas comuns de quererem, né, se vestir como as classes mais altas. Por exemplo, na China antiga, somente o imperador e a imperatriz podiam usar a cor amarela. Já na Europa moderna, somente nobreza podia usar em sua vestimenta a seda. E quanto tempo durou essa forma de se vestir da antiguidade? Ora, apenas 3 séculos, isso mesmo, 3 séculos, 3.000 anos. A função da vestimenta na antiguidade, né, era de proteger das intempéries do tempo. Estava frio, você se agasalhava. Estava calor, você as tirava. Era também dizer quem você era naquela sociedade. Quanto menos vestimenta, não é? A gente observa algumas pessoas nuas, menos poder você tinha, mais baixo na pirâmide social você estava. Com o advento do cristianismo, nós passamos a cobrir o nosso corpo por pudor. Sim, o corpo nu passou a ser visto como pecado. Então a gente também, além de se proteger, além de dizer quem você era na sociedade, você também cobria o teu corpo por uma questão de pudor. Algo que não existia na antiguidade. Mas o que é necessário para ser moda? Eu não falei logo no início do texto, do vídeo, que a moda muda rapidamente, não é? Hoje, não é? De 15 em 15 dias nós temos coleções novas. Para quem gosta, é um prato cheio. Moda precisa ser efêmera, precisa durar pouco, mudar constantemente. Então, se essa vestimenta durava 3 séculos e nenhum motivo, né, para se vestir, era como hoje, não é? A gente também diz quem a gente é, a gente também se protege, mas pare e pense. Moda é uma expressão de individualismo. Até então, na sociedade, não havia esse sentimento, não havia esse reconhecimento como um indivíduo. Isso só vai nascer no final do século XIV com o Renascimento. Assim, Gilles Lipovetsky, um filósofo que nos ensina muito sobre história da moda, eu diria essencial para você que quer estudar história da moda, vai nos dizer que a moda vai nascer com a aristocracia. Seus exageros, sua fantasia. Eles vão estar numa mesma classe social, mas vão passar a se reconhecer como indivíduos. Cada um vai se vestir à sua maneira, seguindo, claro, o que o aristocrata maior vai nos dizer. Gabriel da Tarde vai dizer que esse desejo de imitação é que vai impulsionar também esse início da moda. A burguesia, uma classe recém-inaugurada com o Renascimento,
vai olhar para a nobreza e vai copiar. A mesma coisa entre os nobres menos poderosos, vão querer imitar aqueles que têm mais poder, né? Monarcas vão inventar modas como Luís XIV, o Rei Sol, né? A gente vai ter uma infinidade de pequenos detalhes que vão mudar nesse período da Idade Moderna, de 100 em 100 anos mais ou menos. A partir da Revolução Francesa, e o advento da burguesia, né? Nós vamos ter no século XIX essa mudança de 30 em 30 anos, mais ou menos, e a partir do final do século XIX, com Charles Frederick Worth, a gente tem o início da alta costura e uma era no século XX de grandes costureiros. É o advento da alta costura. E daí nós vamos ter mudanças muito pontuais ditadas por esses grandes costureiros de 10 em 10 anos. Chegando ao século XXI, nós temos o fenômeno das fast fashion. E hoje podemos trocar de roupa como quem troca de qualquer coisa. Me faltou a palavra. De 15 em 15 dias nós temos novas coleções nas lojas. Não é assim? Então, queridos, esse vídeo foi só pra gente pensar como é que a moda nasceu. Como é que a gente está aqui hoje? Por que que a gente pode usar um vintage, por exemplo? Não há nada hoje em dia que nos diga como devemos nos vestir, não é? Temos maior liberdade se a gente for acompanhar toda essa história da moda. Eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês quiserem que a gente se aprofunde mais nessas questões teóricas sobre moda, seu início, história da moda, grandes costureiras, coloca aí nos comentários, me digam. E olha, domingo eu vou mostrar a minha coleção de luvas que ainda tá fechadinha da caixa que eu trouxe da mudança. E olha, lá na outra casa ela já estava guardada, eu vou abrir junto com vocês, tá bom? Então não percam, domingo, 4 da tarde, eu vou mostrar para vocês a minha coleção de luvas. Um beijo, meus chuchus, e até domingo!